Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre sintaxe, ou seja, o estudo da palavra no contexto de sua função na frase. Na última aula, nós estudamos a classificação do predicado e os termos integrantes da oração. Nessa aula, nós vamos estudar os termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são aqueles que acrescentam uma informação menos importante do que o núcleo de cada termo. Se nós retirarmos cada um desses termos acessórios, a frase muda de sentido às vezes, mas, na verdade, esses termos não são tão essenciais quanto os núcleos. Aliás, se nós retirarmos o núcleo, a frase muitas vezes até fica sem sentido. Vamos lá. Já vimos que o núcleo de um termo oracional é o elemento mais importante desse termo. Entretanto, existem outros termos que, embora não sejam tão importantes quanto o núcleo, eles não deixam de ser importantes, mas em termos de importância, eles vêm uma categoria abaixo do núcleo. Dentre esses termos, os que servem para determinarmos substantivo são os chamados adjuntos adnominais. Já vimos que em termos de classe de palavras, o que em geral determina um substantivo são os artigos, numerais e pronomes. No caso, os pronomes demonstrativos e indefinidos, eles servem para determinar o substantivo. Sendo que, se nós pensarmos em termos de função sintática, essas palavras se tornam adjuntos adnominais. Assim como, muitas vezes, o adjetivo ele se torna um adjunto adnominal em termos de função sintática. Sendo que os adjetivos não necessariamente são adjuntos adnominais. Eles podem, em alguns casos, ser predicativos, como nós já vimos numa aula anterior. Vejam essa frase. Aquela jovem estudante simplesmente comprou um batom vermelho. Temos nessa oração os núcleos. O núcleo do sujeito, que é estudante, o núcleo do predicado, que é o verbo comprar, que é um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, que é, no caso, um batom vermelho. E o núcleo do objeto direto, que é batom. Essa frase poderia ser escrita simplesmente com esses três núcleos. Estudante comprou batom. Faria sentido? Faria. Mas as outras palavras complementam esses núcleos. No caso, a palavra simplesmente complementa o verbo comprar. Então, eu falei que adjunto adnominal eles servem para determinar os substantivos. Então, a palavra simplesmente não é um adjunto adnominal. Nós vamos ver sobre isso mais adiante. Só que aquela, jovem, são adjuntos adnominais do sujeito. E e vermelho são adjuntos adnominais do objeto direto. Pode gerar uma confusão. Afinal de contas, não são predicativos vermelho, jovem, não são predicativos? Não, não são. Segue um quadro com uma distinção entre o predicativo e o adjunto adnominal. Na frase, a estudante feliz subiu a ladeira, o adjetivo feliz completa o sentido do substantivo estudante, que é o núcleo do sujeito. Trata-se, assim, de um adjunto adnominal. Entretanto, na frase, a estudante subiu feliz a ladeira, o adjetivo feliz é um dos núcleos do predicado junto com a forma verbal subiu, referindo-se a um estado da estudante no momento em que subiu a ladeira. Trata-se, por isso, de um predicativo do sujeito. Já vimos na aula anterior que o advérbio é a palavra que modifica o verbo, um adjetivo, em alguns casos o próprio advérbio. Quando duas palavras exercem juntas essa função, nós temos uma locução adverbial. Em termos de função sintática, os advérbios e locuções adverbiais serão sempre adjuntos adverbiais. Por exemplo, naquela frase que nós já vimos, aquela jovem estudante simplesmente comprou um batom vermelho. O simplesmente, que é um advérbio, nessa frase se torna um adjunto adverbial. Isso em termos de função sintática, porque em termos de classe gramatical continua sendo um advérbio. Reparem o seguinte, enquanto o adjunto adnominal tem a função de determinar um substantivo,
O adjunto adverbial tem a função de determinar um verbo, advérbio ou adjetivo. Por conseguinte, como já vimos, um advérbio ou locução adverbial terá sempre a função sintática de adjunto adverbial. Na oração analisada, o termo simplesmente é um adjunto adverbial de modo. E é claro que, dependendo da palavra ou locução, pode ser um adjunto adverbial de tempo, de negação, de lugar, assim como os advérbios têm essa classificação. Chamamos de aposto o termo que vem depois de um termo nominal, explicando, desenvolvendo ou resumindo esse termo. Segue um quadro. Fernão Dias Paz Leme, o caçador de esmeraldas, escreveu uma carta. Seu sobrenome, Torres, é muito comum. Ela só queria isso, amor. Cada um desses termos em negrito é um aposto. Para terminarmos a aula sobre os termos acessórios da oração, vamos falar sobre o vocativo, que é o termo usado para invocar, chamar ou apelar para o interlocutor. É importante ressaltarmos que o vocativo não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Por exemplo, na frase, querida, tua irmã te ligou. O termo querida é o vocativo. Na próxima aula, abordaremos o estudo da crase, que é o acento grave da nossa língua, na qual aparece apenas sobre a letra A. Aguardem!